Estamos começando mais um MXEcast, o podcast do empresário para o empresário, e nesse dia especial, estou com um convidado especial, ele que é especialista em produtividade e gestão do tempo, empresário, palestrante, investidor anjo no segmento de tecnologia e autor de mais de 6 livros. Aos 15 anos abriu sua primeira empresa de tecnologia, sendo um dos mais jovens certificados pela Microsoft. Ele que hoje investe pesado em tecnologia, tem várias startups. Tem um livro que é um livro icônico, pelo menos no meu ponto de vista, que é A Tríade do Tempo. Eu li esse livro dele e é um livro que trouxe muita clareza sobre como você fazer gestão das suas prioridades para você ter mais qualidade de vida e também mais tempo para você investir naquilo que é prioridade na sua vida. Eu estou com ele, Christian Barbosa, seja bem-vindo. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Espero agregar para os empresários que vão ouvir a gente hoje. Sem dúvida. Eu gosto de falar sempre o seguinte, Christian, quando eu vou falar de você, eu falo que, eu não sei se você sabe disso, mas meu primeiro vídeo no YouTube foi depois de uma palestra sua lá no Mato Grosso, lá em Sinop. Que legal. Eu fui assistir sua palestra e aí eu cheguei em casa, fiz um stories falando da palestra e no outro dia eu falei, vou gravar um vídeo, vou começar a gravar um vídeo. Final de 2019. Esse vídeo tá lá no meu canal do YouTube, eu falo bem assim, ó. Oi, tudo bem? Eu sou Felipe Sintra e eu vou falar sobre produtividade. Ontem eu fui na palestra do Christian, era desse jeito, meu primeiro vídeo, mas eu não parei, continuei. Então foi um incentivo, na sua palestra eu comecei a fazer vídeo no YouTube, li seu livro, ele tá lá na biblioteca do meu cowork, que você foi lá também uma vez fazer evento lá, e pra quem eu vou falar de você, fala, cara, comecei a gravar vídeo no YouTube depois da palestra do Christian Barbosa. Uma honra ter você aqui. Que legal. Valeu, obrigado. Você que está assistindo a gente, prepare aí o seu caderninho, a sua caneta, para você pegar insights de como ser mais produtivo, você pegar insights de como você ser mais ativo, entrar e agir ao invés de ficar só pensando e vendo o que os outros estão fazendo. Você pegar para ter insights aí sobre empreender, sobre negócio, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Vou perguntar algumas coisas aqui pro Christian, que ele é fera nisso, tem muito conhecimento e bora começar aqui. Christian, tem algo que eu acho que é especial em você, que você começou a empreender muito cedo. Eu também comecei com 16 anos de idade. Só que você tinha uma empresa com 15 anos de idade, que, se eu não me engano, tinha mais de 200 colaboradores, é isso? Mais pra frente ela ficou. Um pouquinho mais pra frente. Como é que começou isso? Sua família era empreendedora? Seus pais eram? Como é que você começou essa jornada? Os meus pais eram estudiosos, assim, gigantescos, né? Então eles liam muito, viam muita coisa, sempre gostei muito de ler. Isso me ajudou a virar um programador. Ler e desenvolver acabou me ajudando a criar essa habilidade com programação. Então eu sempre quis ter uma empresa cheia de computadores desde quando eu tinha 7 anos de idade. Sempre falava isso. Você já tinha acesso ao computador com 7 anos? Como é eu isso? ganhei meu primeiro computador com 7 anos. Porque eu vi o meu pai que tinha uma agência de propaganda e ele falou assim, quero botar o tal do computador na agência. Isso era, sei lá, que época que era. E aí era 86, 87, uma coisa assim. Eu tive acesso ao computador, sei lá, acho que eu tinha uns 7, 8 anos também. Meu pai pegou uma dívida, um computador. Olha lá. Eu nem sabia para que servia aquilo. Então, quando veio, cara, você não tinha muito o que fazer naquela época, não tinha internet. Então veio um computador e um livro de programação pra você saber como falar com o computador. Tipo um manual. Eu com 7 anos, cara, não tava muito na vibe de começar a ler aquilo. Então, eu não tava lendo aquele negócio, tava no começo só redigitando o que tava lá de programação e via os resultados e ficava feliz com aquilo. Mas eu não desisti, sabe? Eu comecei a persistir naquilo que eu queria fazer os meus próprios programas, né? Que ali já estavam prontos. E aí, quando eu estava com entre 9 e os 12 anos, foi onde a minha habilidade de desenvolvimento de software aumentou demais. Então, eu realmente comecei a programar joguinhos, cheguei até a publicar em revista, eu comecei a desenvolver softwarezinhos assim, para a empresa do meu pai, de propaganda. Legal. Então, assim, ali eu comecei a ter uma habilidade realmente de programador. E o meu código era muito bom mesmo. Entre os 12 e os 14 anos, cara, meu código era excepcional, assim, de fazer vírus, que era uma coisa que eu brincava com isso, até softwarezinho mesmo de gestão financeira, tal, que fazia para a agência do meu pai, eu mandava muito bem. E você buscava aprender isso onde? Onde você buscava? Livros, né? Teve uma coisa engraçada. Quando eu tinha 12 anos, eu fui na Microcamp, que era uma franquia aí de escolas de informática, né? Programação. E eles não deixaram eu fazer o curso. Porque eu era muito novo. Era muito novo, o cara falou, não dá pra você fazer, então você não vai acompanhar. E aí o coordenador do curso lá ficou com pena de mim e falou assim, tá bom, mas eu vou te dar umas aulas particulares aqui. E aí eu ia lá e ele me dava umas aulas particulares de programação. Eu tinha o quê? Sei lá, uns 12, 13 anos. Fora da turma. Você não participava da turma. Fora da turma, né? Mas
nem precisou, fiquei lá um tempo com ele, depois ele falou, cara, você programa bem já, pode tocar a vida. E aí você continuou. Continuei. E aí, em paralelo, você estudava? Tinha escola? Eu tava na escola, né, e estudava. Aí eu vi, mas não era uma empresa cheia de computadores como eu queria, era só só um computador na minha casa, né? E aí eu falei, um dia eu fui no oculista e vi um anúncio da Microsoft na revista. E aí eu falei assim, caramba, a Microsoft está selecionando para uma prova. Se eu passar nessa prova deles, todo mundo vai querer abrir empresa comigo, pensei eu com meus 14 anos. Liguei para a Microsoft, falei, quero fazer a prova. Eles falaram, pois não, com seu nome é Christian Barbosa, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 14. Ele disse, não, você não pode fazer a prova, aqui é só para maior de 21 ainda. E tinham poucos, era o começo do programa, né, de certificação deles. E aí não deixaram eu fazer aqui. Aí eu falei, mãe, liga para os Estados Unidos para ver se eles fazer a prova. Tá? Minha mãe não queria ligar, falou, não, esquece isso, tá, não sei o que, mas enchi tanto o saco dela, que ela ligou lá para a Microsoft e falou assim, ó, tá bom, eu vou conseguir uma autorização para o seu filho fazer a prova. Quando ela conseguiu, a prova era em inglês e o livro para estudar era umas 1000 e poucas páginas, todo em inglês. E aí, até no meu Instagram eu já mostrei esse livro, porque ele tá anotado até hoje. Eu falo que é o livro mais importante. Aquele é o livro mais importante da minha vida. Eu comecei a ler aquele negócio e eu odiava inglês, não gostava, estava na 8ª série, não fazia curso de inglês, odiava. E aí eu comecei a ler aquele negócio porque eu falei, tem a prova. E isso, Felipe, é uma coisa que acho que as pessoas têm que entender, porque pensa assim, ler um livro em inglês para mim com 14 anos era chato. Eu não falava inglês, era difícil. Fazer a prova era chato. Pensar em estudar tudo isso era muito mais chato pro moleque de 14 anos. Adolescente e tal. Só que assim, eu não tava vendo a prova, o inglês e o livro. Eu tava vendo a minha empresa cheia de computadores. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Então toda vez que eu achava chato, assim, aí eu fechava o olho e pensava assim, eu via a visão da minha empresa cheia de computador. Então eu sempre fiz isso, até hoje eu faço isso. Então eu acho que mais importante do que você gerenciar o seu tempo é dar sentido para o seu tempo. E as pessoas falam assim, essa tarefa é chata, eu não gosto de fazer isso. Eu falo, cara, também eu faço hoje um monte de coisa que eu não gosto. Mas às vezes eu fecho meus olhos e falo, eu tô fazendo isso por isso. E aí você dá sentido. Quando você dá sentido, vem a motivação. Então ali eu comecei a dar sentido pro meu tempo, comecei a estudar. 2 meses e meio depois eu fiz a prova, passei, aí me tornei na época o professor deles mais jovem no mundo. Aí me convidaram para ir para lá, tal. Isso aos 14. Você Isso aos passou 14. com 14 anos. Eu passei com 15 anos e, sei lá, 2, 3 meses. Aí fui, tal, uma experiência bacana de Microsoft, mas eu queria a minha empresa. E aí, quando eu tava com, acho que 15 anos e 9 meses, sei lá, uma coisa assim, aí minha primeira empresa saiu, no CNPJ, que era uma empresa, numa salinha no fim da agência do meu pai. E eu estudava de manhã e acabava fazendo as coisas que eu queria fazer à tarde da empresa, né? Mas no começo não tinha muito volume. Mas saíram muitas matérias falando assim, olha, o menino de 15 anos passou na prova da Microsoft e abriu uma empresa. Porque hoje é mais comum, o empreendedorismo hoje é mais divulgado. Mais fácil, né, de você abrir uma empresa hoje. Mas naquela época, um moleque de 15 anos abriu uma empresa de informática, né, de tecnologia, isso era 1995. 95. E aí todo mundo falava, caramba, e aí divulgou um pouco dessa informação nos jornais, revista e tal. E aí surgiu a oportunidade de fazer o primeiro portal de internet do Brasil. Então é uma história bacana, né? Que antes desse projeto vinham pequenos trabalhinhos. Vem aqui programar um negocinho para mim, ou resolver o negócio do meu computador, coisa besta, assim. Eu tava na escola, de tarde dava conta. Aí surgiu o pessoal do grupo A Tribuna de Santos, que era a Globo, lá da região, né? Tinham TV, rádio, jornal da Globo. Eles viram a matéria que saiu no jornal deles, inclusive, falando que eu tinha passado. E um dos donos, que era o Roberto e o Marco Santini, ele falou assim, cara, vem aqui no grupo aqui que a gente quer fazer um negócio de internet. Enfim. Cheguei lá e eles falaram assim para mim, a gente quer ser o primeiro jornal a ter notícias diárias na internet. Porque eu fui para Nova York, o Marcos falou, que era o dos donos, falou assim, eu vi que o New York Times botou um negócio na internet, todo dia eles põem o jornal lá. E as pessoas podem acessar. E assim, você sabe fazer isso? Eu falei, sei. Aí ele disse, então beleza, me apresenta um projeto que eu tô cotando com algumas empresas. Eu falei, beleza. Aí meu pai foi me pegar, ele falou assim, o que eles queriam? Eles falaram assim, eles queriam que eu fizesse um negócio de internet, um portal de internet. Meu pai falou, o que é isso? Eu falei, não sei ainda. Ninguém sabia, nem você sabia. Eu não sabia. Isso era uma quinta-feira, eu nunca vou esquecer. E aí eu falei assim, pai, não sei, mas no final de semana, vamos subir em São Paulo. Eu morava em Santos, né? Mas assim, vamos para São Paulo e lá tem um lugar chamado Livraria Cultura. E a gente vai comprar uns livros de internet, eu vou descobrir e vou fazer o projeto. Que da hora. E aí meu pai falou assim, tá bom, mas ele foi comigo lá, comprei 3 livros sobre internet, voltei e, cara, eu li aqueles livros como se a minha vida fosse acabar. Sério, eu devorei aqueles livros. E aí eu fiz o projeto. E aí meu pai olhou e falou assim, isso vai funcionar? Eu falei, eu acho que vai.
Aí ele assim, você tem certeza? Ele falou, não, nunca fiz, mas eu acho que vai. Aí ele falou assim, ó, Christian, vamos fazer o seguinte, eu sou uma agência de propaganda, que tem uma relação muito forte com o Grupo A Tribuna. E assim, para você não se queimar, e você não, um negócio que você nunca fez, assim, põe o preço muito caro do negócio, porque eles vão te recusar pelo preço, e não fica chato para você nem para mim. E você ainda pode trabalhar lá com eles. Aí eu falei, pai, mas eu não quero trabalhar com eles, eu quero ter minha empresa, porque meu pai queria que eu fosse funcionário deles. Teu pai não tinha a visão que você tinha. Não. Mas ele não tava, ele nunca falou, meus pais sempre apoiaram o meu sonho. Isso é uma coisa importante para os pais, sabe? Porque às vezes vai lá teu filho, fala um monte de coisa, você vai lá e critica, né. Cara, deixa a criança sonhar. Os meus pais sempre estimularam o meu sonho. Porque, assim, se desse errado, eles eram uma rede de suporte para eu cair na rede e sonhar mais um pouco para frente. Entendeu? Então, eu sou muito grato ao meu pai e minha mãe, porque mesmo quando eles não viam o que eu estava vendo, eles nunca foram lá e podaram os meus sonhos. E aí, meu pai falou, faz um preço caro, porque você vai, para não se queimar, né? Aí eu, caramba, eu lembro que eu tava indo meu pai me deixou na escola, e eu fiquei pensando nisso, eu falei, tinha um amigo lá na classe, que era o cara mais rico da classe lá. Eu falei, eu acho que era Celso o nome dele, eu falei, Celso, vem cá, como que é? Que é muito caro? Aí ele falou assim, muito caro é uma Ferrari. Era Aí a eu falei, referência. era referência, molecada, né, 15 anos, pá. Falei assim, e quanto custa uma Ferrari assim? 1 milhão. Aí eu, beleza. Quanto que eu botei de preço no 1 projeto? milhão. 1 milhão. E aí fui lá apresentar. Caraca. Aí eu apresentei o projeto, cara, você tem 15 anos, isso é uma coisa interessante, porque eu vejo quantas pessoas com 30, 40, 50 anos não morrem de medo de fazer as coisas. Demais. Eu tinha 15 anos. Ó, só fazer um adendo. Essa camiseta que você tá usando agora é uma das nossas frases do mantra, não existe liberdade sem gestão. Eu tenho uma outra frase que eu carrego, que é o seguinte, proposta não é ofensa. Pra Boa. quebrar essa coisa que a pessoa Boa. tem medo de fazer uma proposta. Exato. E, cara, tinha lá um projeto, um PowerPoint, que eu ia apresentar um negócio de internet que eu nunca fiz na vida, e que ia custar 1 milhão. E aí eu apresentei pro Max, pro Roberto Santini e para mais 2 caras lá de tecnologia. E eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu tava até com uma gravatinha do Mickey e tal. Putz. Enfim, aí o Marcos no final falou assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá aqui com a Compaq, com a Olivetti, que são empresas multinacionais para esse projeto, que nunca fizeram no Brasil, e o preço deles é mais barato que o seu. Como que você é mais caro que eles? Aí eu virei para ele e falei assim, porque eu sou melhor que eles. Aí ele deu risada. Aí ele falou assim, tá, então me explica uma coisa. Por que eles, que são muito maiores do que você, prometem fazer em 9, 12 meses e você está prometendo fazer em 3, 4 meses? Aí eu falei, porque eu sou melhor que eles. Aí ele começou a rir. Aí ele falou, cara, eu não tô acreditando. É assim, eu não vou pagar 1 milhão nesse projeto. Eu falei assim, mas eu te dou um desconto. E assim, de quanto? Eu falei, 10%. Aí ele assim, e você, se você não fizer, eu não te pago. Então, você só faz contra-entrega, topa? Eu falei, topo. Aí, então tá bom. Você Então botou o jogo, garantia. Ele assim, vou fazer. Porque eu acreditava que aquilo ia... Eu até hoje, sempre quando eu vou fazer uma coisa, eu acredito. Ele assim, então tá fechado. E aí o meu pai veio me pegar naquele dia, e aí ele falou assim, e aí? E o que eles acharam? Eles... como que eles se descartaram? Resumindo, foi isso. Aí meu pai tinha certeza que foi isso. Eu falei, não, pai, eles contrataram o projeto. Cara, meu pai quase bateu o carro. Teu pai sabia da proposta. Sabe, ele deu uma brecada e falou, cara, como que você vai vender uma coisa que você nunca fez? Acho que meu pai não dormiu por semanas, porque ele era a agência que mais falava, que mais tinha relação ali ele com o pensou, grupo. agora acabou o meu negócio. Ele falou, caramba. Aí meu pai, pelo amor de Deus, você sabe o que você vai fazer, não faz isso, não sei o quê. E, cara, a Tribuna foi um projeto, assim, gigantesco. Foi o primeiro portal de internet da América Latina. Depois da Tribuna, como era o primeiro jornal a ter notícias da internet e tal, grande, assim, né, com o volume que a gente tinha. Vários outros portais quiseram fazer com a gente fez Internet Bank, apoiamos vários grandes projetos. Mas peraí, quanto tempo você entregou o projeto? Em 4 meses. E quem fez junto com você? Então, aí eu comecei a estruturar, né, a gente fez o desenvolvimento e eu achei 2 sócios na época, que era de tecnologia e desenvolvimento, para me ajudar algumas coisas de infraestrutura. E você foi e mais legal. 2? Eu e mais 2, que nunca tinham feito nada. E eles não acreditavam. 3 aleatórios Eles ali. acreditavam assim, cara, como que você vendeu isso? Caramba, você pagou os caras por quê? Por hora? Como você fez isso? Por hora, sei lá, fechou com eles lá. Eu nem lembro como é que foi o pagamento disso, mas enfim, o projeto deu certo. Vendeu pros caras, que massa. E o detalhe é o seguinte, né? Era um grupo de jornal, TV, rádio, né? Então eles começaram, antes do projeto acontecer, isso que foi punk. Eles botaram uma matéria dizendo assim, Tribuna vai lançar projeto. Pronto. Com a minha foto no jornal. Aí eu falei, cara, agora tem que fazer mesmo. Mas dessa história, eu tenho uma coisa importante para falar, que é o que eu quero dizer, que é a seguinte.
O meu primeiro grande projeto foi de R$ 1 milhão, né? Foi 900, mas depois teve aditivos, tal, acabou ficando 1 milhão e pouquinho. O meu primeiro projeto foi de R$ 1 milhão. O que significava o quê? Que todos os meus próximos projetos tinham que ser Tinha que ser maior. de mais de R$ 1 milhão. E 1 milhão naquela época era muito mais dinheiro É que hoje. muito mais dinheiro do que hoje. Sei lá quanto equivale hoje, mas era muito dinheiro mesmo. Muito. Muito. Mas isso me fez uma forma de me calibrar, eu acho. Se eu tivesse cobrado 100 mil naquele projeto, que para um menino de 15 anos estaria muito Muita bem grana. pago, o meu próximo projeto ia ser de 150, de 120 mil. Mas como foi de 1 milhão, todos os meus outros projetos eram gigantescos. Você ancorou ali. Eu ancorei nisso. Isso me deu, na minha cabeça, vinha lá um projetinho de 200 mil. Eu falava, não, 200 mil, não. Ah, esse aqui de 5 milhões? Beleza, vamos fazer. Então isso me elevou o meu nível de empresa, o meu nível de problemas, o meu nível de gestão. Eu ganhei dinheiro muito rápido por causa dessa empresa, né? Eu fiz meu primeiro milhão, eu tinha 16 anos de idade. A empresa começou a faturar a gente estava quase com 100 milhões de reais de faturamento, eu estava com 18 anos. Novo pra caramba. Empresa grande, centenas de pessoas trabalhando, a gente fazia muito outsourcing, a gente alocava recursos para clientes, né? Nem sempre todos trabalhando lá dentro, mas teve um crescimento em 3 anos assim exponencial do negócio. Exponencial mesmo, um faturamento absurdo e lidar com questões que eu nunca tinha lidado, né? Gente, né? Muita gente. E muita gente, e caras excepcionais trabalharam comigo, provavelmente muito melhores do que eu, fazendo ali. Então isso me ajudou muito, sabe, a desenvolver o meu mindset empreendedor. E as formas como eu faço até hoje, como eu lido com meus negócios até hoje. Uma parada que você falou aqui logo no começo, sobre algo que eu entendi de procrastinação, que eu preciso estar sempre buscando O olhar sentido. pro objetivo e a recompensa que aquilo vai me trazer. Exato. Porque vai ter coisa chata, vai ter coisa difícil no meio do caminho, só que se eu olho lá pra frente e enxergo aonde eu quero chegar, e aquilo é uma recompensa pra mim, é aquilo que faz a gente sair do lugar, certo? É, não existe parar de procrastinar. Todo ser humano vai procrastinar em algum momento da vida. Eu passei 1 ano da minha vida numa pesquisa sobre procrastinação, e a minha hipótese é que existia como eliminar ela, e não existe. Eu até lancei um livro que é o Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, com todo esse estudo e várias técnicas que realmente funcionam. A recompensa em si, ela não é um negócio positivo para procrastinação, e muita gente usa, tipo assim, se eu terminar essa tarefa, eu vou me dar um bombom. Você fez como você faz com criança, tipo assim, olha, se você não fizer a lição, você vai apanhar. Ou você, sabe, aquela É uma coisa troca, né? a Uma troca não é ameaça, sei boa lá. nesse negócio. Porque o teu cérebro vai sempre querer buscar alguma coisa. Quando você não tem, você não faz. Então, assim, a gente tem que buscar formas de estar fazendo essa tarefa sem ter esses artifícios que são prejudiciais para a gente de alguma forma. E uma das melhores formas é você achar o sentido, achar o porquê. Ou conectar as coisas, sabe? As pessoas elas fazem muitas tarefas desconectadas. E quando as tarefas estão desconectadas, você não vê o porquê você está fazendo, chega um momento ou outro você perde o interesse. Mas para pensar, isso é para a vida. Né? Você, no teu relacionamento pessoal, com seus filhos, com a sua igreja, com as coisas que você acredita, se você não vê um porquê, aquela coisa chega um momento que ela começa a perder a sua solidez. Você começa a perder o interesse Isso naquilo. fica desinteressante, né? É, E como que eu levo isso para a empresa, para os colaboradores? Porque tem aqueles perfeito. que, meu funcionário é procrastinador, ele não faz. E como é que eu faço para o cara entrar no processo? Então, eu aprendi a duras penas ao longo de tantos anos aí, que é o seguinte: não existe aquela coisa da eu vou lutar pela meta da empresa. Isso é uma mentira que já me contaram e te contaram. Ele luta para ele. Ele luta para ele. Sempre. Sempre. Né? Você fala, até o empreendedor mesmo, você vou lutar para a meta da minha empresa. Cara, se a tua empresa explodir, você for para outra empresa, você vai estar lá lutando do mesmo jeito. Então, no fundo, nós estamos buscando coisas que são positivas para a gente. Então, quando a gente desperta na pessoa o porquê que ela está fazendo aquilo para ela vai lutar pela empresa. Então, a empresa não pode ser o fator determinante. Ela tem que ser uma parte dos fatores, mas não determinante. Então, quando eu estou com os colaboradores, a gente tem que pensar o seguinte, tá, essa tarefa aqui, esse relatório que você está fazendo que é chato, mas esse chato te gera o quê? Um salário. Mas esse salário que é da empresa, a meta, tal, etc., ele te gera o quê? Te ajuda a pagar suas dívidas? Te ajuda a fazer sua viagem para os Estados Unidos? Te ajuda a comprar sua casa, a comprar o presente para sua filha? O que aquilo ajuda? Eu acho que o papel do líder, de certa forma, não dá para fazer isso com todos,
Então, assim, quem está mais próximo de você, talvez você entender um pouco daquele ser humano que está ali trabalhando com você todos os dias, que tem sonho, aspirações, família, e saber o que é importante para esse cara. E talvez em algum momento você tentar vincular essas coisas, linkar essas coisas, sabe? Dizer assim, olha, se a gente bater a meta, eu acho que você consegue ir para Disney, sabe? Excelente. Eu faço isso aqui e eu trago sempre para todo o time. Vocês não trabalham para empresas, trabalham primeiro para vocês. A empresa é um meio de você atingir aquilo que você quer. Isso É o aí. carro que você quer, é a casa, é fazer as coisas que eu, Felipe, faço, é ter acesso que eu tenho. Então é para vocês terem isso. Ah, eu quero dar uma casa para minha mãe, quero fazer viagem para Disney. É por isso que você está aqui. Exato. E aí, para fazer com que eles engajam no processo, eu preciso mostrar isso para eles. Cara, se você cumprir isso aqui, você fica mais perto de atingir o seu objetivo. E a empresa vai atingir o dela porque faz parte do processo, mas a empresa é uma ponte. É. Então eu busco o tempo todo trazer essa clareza para eles. Ah, Felipe, mas isso aí é balela. Não é. O cara tá trabalhando aqui porque tem um sonho dele. Uhum. É a vida dele, ele tá pensando na família dele, no que ele quer conquistar. E a empresa faz parte disso. Sendo honesto, é difícil a gente cascatear isso para a empresa inteira. Ainda mais quando você tem muito colaborador. Exato, você vai cascatear às vezes para os teus Pros diretores, que líderes vão ali. para os gerentes. Às vezes para descer lá embaixo é muito difícil, né? Então é um desafio constante. Ser empresário não é uma coisa fácil. É mais fácil ser empreendedor do que ser empresário. Empresário é uma estrutura mais robusta. O empresário é aquele cara que vai fazer a gestão, que vai trazer os indicadores, né? Que em algum momento vai entrar num papel também de CEO, onde ele vai ter uma gestão mais profissional do que ele já faz. Mas o empreendedor, se você deixar o empreendedor muito tempo da empresa, ele quebra a empresa. Porque ele é o cara visionário, cheio de sonhos, é o cara Muito que quer... executor ali, de operacional. E ele é aquele cara assim, não, vamos fazer a parede rosa, porque o pessoal vai ficar bem no rosa, e do nada pinta de rosa. Entendeu? O empresário já é aquele cara que vai olhar e falar assim, caramba, mas o rosa vai custar quanto nisso? Será que cabe no nosso orçamento? E o CEO vai olhar e falar assim, cara, ok, mas será que a gente cascateia esse rosa para todas as nossas operações e unidades e isso vai ganhar dinheiro? Então, assim, são níveis de gestão que a gente vai desenvolvendo, Diferente. sabe? E aí, eu faço da seguinte forma, eu sempre falo para quem é cliente nosso, quando você tem uma empresa muito grande, tem muita gente que trabalha na área de construção civil, por exemplo. Tem Sim. muito operacional lá embaixo. Fábrica, tem muito operacional lá na ponta. Você consegue monitorar isso e acompanhar eles de perto? Não consegue. Ah, Então eu preciso investir energia em quem está mais próximo de mim, nas minhas lideranças, para que esses líderes cascateiem isso. Vai 100% da empresa estar engajada na cultura? Não tem não, como. possível. Não tem como. Mas então o que eu faço, Felipe? Investe em quem está aqui na Exato. liderança. Investe energia nessa turma, para que eles possam ajustar o que está lá na ponta. Nessa toda a sua trajetória de empresário, quais foram as suas maiores dificuldades? Começando lá, quando você tinha 14, 15 anos, 18 anos, empresa crescendo, o que para você foi mais difícil? Foi com relação a gente ou com relação a alguma outra coisa? Acho que a coisa mais difícil sempre é com relação a mim mesmo, né? Você, as tuas pra- crenças, Para mim, que no que é? começo, por exemplo, era muito difícil eu delegar, porque eu era um programador extremamente habilidoso. E às vezes, quando eu falava para alguém lá, eles iam programar, aquele código deles eu não gostava. Eu falava, isso tá ruim, isso não tá, sabe aquela coisa, eu queria fazer tudo. Aí você já ia fazer. Eu já ou ia fazer, ou ia dar uma forma de eu carcar alguém e fazer do meu jeito e tal. Isso não era positivo para a empresa, sabe? Porque isso era o meu jeito. Tá. Então, e assim, eu era muito rápido para resolver as coisas. Então, às vezes, problemas de implantação, de coisas complexas mesmo, eu tinha uma capacidade de resolução muito rápida. Então, eu às vezes comparava os outros com a minha performance, o que também não podia ser, entendeu? Porque às vezes ele não tinha o nível de estudo que eu tinha, de conhecimento que eu tinha daquele tipo de tecnologia, né? Então, assim, acho que o pior líder sempre fui eu. Aí depois eu tive dificuldades quando a empresa começou a escalar, como liderar os gestores, o que cobrar, o que não cobrar. Eu era um cara que eu não gostava muito até hoje, eu não gosto muito daquela coisa de oba-oba, sabe? Não sou aquele cara que quando vende, vai lá e toca um sino. Eu teoriza isso. Entendeu? Mas a empresa precisa de um cara desse. Entendeu? Que ele vai lá e toca o sino. Não é você, tem que ter alguém ali pra exatamente. incentivar a galera. Quem vai tocar o sino? Não sou eu, cara. Quando tocar o sino, eu vou me esconder, porque eu vou morrer de vergonha de alguém tocar a porra de um sino porque vendeu um contrato. Você fala isso, cara, porque tem gente que se identifica demais com isso. Nossa, eu não. Eu com o sino, meu Deus do céu. Eu também sou um cara mais assim, mais pragmático, sei lá se é essa a palavra. Mas tocar o sino
incentiva a galera, engaja o time de vendas. Sem Eu dúvida, preciso ter mas alguém que é mais comercial do que eu. então eu nunca fui um cara de gostar do time comercial. Se eu estiver na frente do cliente e for vender o projeto, eu vou fazer uma excepcional venda. Mas eu não sou o cara de, sabe, vamos Bate lá, palma, venda. Não, pular. não sou esse cara de vendas, não sou. Então, eu acho que a gente tem que entender os nossos limites, falando das dificuldades, e a gente saber o seguinte, o que você é bom e o que você não é. Então, eu sou muito bom para estratégia, gestão, indicadores, Uhum. contratar o time legal, criar esses processos iniciais, fazer a coisa andar, sair do papel e fazer a coisa andar e botar uma gestão eficiente. Mas eu não sou o cara de marketing, eu não sou o cara de vendas, entendeu? Eu não sou esse cara de relações com os clientes. Claro que é o meu papel como CEO, eu vou lá, falo com o cliente, converso, tal, entendo. Mas se eu precisasse tocar um time de vendas, não ia ser meu negócio. Não ia performar. Mas eu sei contratar um diretor de vendas e dizer para ele o que a empresa precisa fazer. Boa. Mas eu não sou esse cara de vendas. Mas o que você fez para resolver esse problema? Porque na empresa precisa desse cara. Cara, eu fiz tanto curso, li tanto livro, sabia? Toda vez que eu tinha uma dificuldade, às vezes de falar com as pessoas. Aí alguém me recomendou o livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. Eu li o livro. Aí, sobre gestão, Jack Welch. Foi um cara que eu li muito de gestão, Jack Welch. Outro cara que eu li muito de... caramba, o nome dele? Que escreveu Feitas para Durar, Jim Collins. Cara, o Jim Collins, eu li muitos livros dele, tive a oportunidade de fazer treinamento com o Jim Collins nos Estados Unidos. Eu gosto dos livros dele. E ainda tive a oportunidade de trabalhar com alguns clientes depois na Tríade, que era a nossa consultoria de produtividade, com projetos que o Jim Collins implementou e a gente fazia a execução dos projetos dele, massa. De estratégia. Então, aí eu comecei a ler sobre isso. Tá, mas você tem várias empresas hoje. E aí, como é que você faz? Você contratou gente, botou gente... O que você pensa sobre colocar gente melhor do que você? Porque tem gente que fala o seguinte, eu não consigo delegar porque as pessoas não fazem como eu faço. Então. E aí eu falo o seguinte, tem gente que faz melhor que você. Então, eu digo o seguinte, o meu cargo na empresa, o melhor cargo que eu posso assumir é o de DPN, que é o diretor de porra nenhuma. Quando eu sou o DPN da empresa, é o melhor cargo que eu posso ter. Diretor de porra nenhuma. Exatamente. Quando a equipe toma suas próprias decisões, sabe o que fazer, sabe lidar com os problemas do dia a dia, e eu simplesmente só falo ok ou não ok, ou às vezes nem ok ou não ok eu falo, melhor a empresa foi. Então o meu papel é fazer uma empresa autogerenciável. Esse é o ponto. Então hoje, eu quando, por exemplo, crio uma startup, eu vou lá, geralmente às vezes eu assumo como um papel de COO, diretor de operações, ou de CEO mesmo, e eu sou bom de quê? Implementar a estratégia. Essa é a estratégia que a gente precisa fazer, contratamos um time para fazer isso. Claro que os times de execução nem sempre é como a gente gostaria, né? Por mim, tudo sairia em um mês, quando na verdade demora 5 para sair. E eu quero matar um para fazer isso, mas hoje eu aprendi a ter calma. Enfim. Mas a gente bota os times lá para fazer isso. E eu quero caras sempre melhores do que eu. Para eu aprender, para eu não precisar pensar por eles. Se eu boto um cara que é pior do que eu tenho que pensar por eles. Cara, eu penso o seguinte, se eu tô pagando um salário alto pra esse cara, e eu tiver que ficar ensinando o tempo todo esse cara, corrigindo ele, eu tenho que mandar embora. Eu pago gente caro para que elas me ensinem alguma coisa. Exato. Essa é a minha mentalidade. Pô, se eu pagar 20, 30, 40, 50 mil pra um cara e eu tiver que ficar corrigindo ele toda hora, eu contratei errado. Exato. Ele tem que me ensinar as paradas. Exatamente. Eu quero gente. Só que o problema é que tem muita gente, tem muito empresário que ele não confirma isso, mas ele vive isso. O ego dele é tão inflado que ele não pode deixar ninguém ser melhor do que ele. E aí ele ofusca o brilho de colaboradores. Isso é ruim, sabe? Quando você não confia no seu time, é melhor você trocar o time. Então eles têm que fazer. Agora, uma coisa que às vezes eu sou um pouco reticente de fazer é de contratar, por exemplo, às vezes um CEO para uma operação de uma startup. Já tive experiências. Operação por isso? É muito nova, ele gasta muito. Tá. Entendeu? Ou é um sócio meu que vai arder no bolso também, ou às vezes um CEO para tocar uma operação que ele não tem um vínculo direto com aquele negócio, o nível dele de gasto às vezes é muito alto dentro de uma startup, né? Claro. Até porque eu dentro da Tríade, eu trabalhei com mais de 100 CEOs das maiores empresas do Brasil. Caras geniais, que eu aprendi pra caramba. Mas a mentalidade de um CEO desses, que nasceu para ser CEO, tá? Não tô falando daquele cara que, vou virar CEO do nada. O cara que teve uma formação para ser um CEO. Aquilo. Que ele viveu a vida inteira para querer ser o CEO. Que fez curso em Harvard, que foi para a sede de não sei da onde, que fez peer-to-peer com outros CEOs. Sabe? Esses caras... especializou nisso. Cara, eles têm uma mentalidade... O Jack Welch mesmo. Né? Quem que a gente vai comprar de empresa, quem a gente vai demitir de empresas, tal, não sei o quê. E aí, quando você vê esse tipo de mentalidade numa empresa pequenininha,
às vezes você destrói o caixa. Como eu já vi empresas, na verdade, 3 caras, 3 CEOs geniais, que saíram de grandes empresas e foram tocar operações pequenas. Os 3 conseguiram quebrar as startups. Pô, Então, acostumado a um outro jogo. é um outro jogo. Então, assim, ou o cara se adapta muito a isso. Claro que tem gente que É. consegue fazer essa passagem do jeito mais interessante. Mas essa é a única crença que eu ainda tenho. Agora, quando a empresa já está fluindo, está andando, já tem tudo organizadinho, eu colocar um cara para tocar, cara, perfeito. Tanto que hoje eu tenho 20 negócios de tecnologia. 20 startups ou 20 empresas, Tá. né? É que assim, nível de startup é uma palavra hoje complicada, né? Que uma padaria que abriu ontem pode ser. Tem gente que fala, isso é uma startup, enfim. Vamos entrar no mérito. Mas, quando a gente olha hoje para esse meu grupo, são 20 startups de tecnologia. São mais de 700 funcionários, né? A gente tem um GMV aí acima de 4 bilhões. Então, quando eu olho para esse grupo inteiro, eu não consigo tocar o grupo inteiro. Então, tem empresas que estão ali que tem o sócio que está dentro dessa empresa, que é um cara muito bom. Às vezes ele mesmo contratou um diretor para tocar aquela operação, que é muito bom também. Então, isso de boa. Não tem problema nenhum com relação a isso, a gente ter esse cargo de CEO dentro do grupo. Desde que o cara de esteja fora. com pele em jogo. Exato. Pele em risco. Desde que ele está com a pele no risco. Boa. E aí, eu não sei se você sabe desse exemplo, mas eu lembrei aqui agora. Não sei se pronuncia assim, J.C. Penney, nos Estados Unidos. sim. Isso. Que veio uma vez o cara que era CEO da Apple para ser CEO dela com a proposta de Apple minimalista, preço mais alto e o negócio não fluiu e ela Quase decaiu. quebrou. Não foi? Foi. Justamente por isso. O cara numa outra pegada. Ela também era uma empresa grande, mas com uma outra mentalidade de Apple, veio com uma mentalidade diferente, um negócio que não cabia, que não tinha público para aquilo, e o negócio Exatamente. afundou. Isso é engraçado, né? No meu LinkedIn, às vezes eu recebo muita proposta de emprego. De empresas de mais diversos tipos para... De emprego para De você. emprego, para mim. Direto eu recebo. Teve uma que eu quase topei. É nada. Quase. Até falei com o Max Paulo. Cara, mas é um negócio muito legal, no Vale do Silício. De oportunidade de aprendizado. Era uma empresa que o Elon Musk estava investindo. Uma outra conhecida minha estava botando dinheiro também. Um negócio surreal aí. E eu fiquei tentado a ser o CEO da operação mesmo. Porque eu falei, cara, é uma empresa que o Elon Musk está botando grana, acreditando. É um time ex-Musk, ex-Facebook, ex-Google. Eu falei, vou aprender muito com esses caras. Fiquei tentado, mas na hora eu não fui. Eu falei, eu não fui porque... Não, porque assim, eu fui calcular o meu tempo de dedicação para aquilo. Ia ter que ser integral. Eu ia ter que deixar os meus negócios. Aí eu fiz uma conta do quanto de equity que eles iam me dar. Então, assim, se essa empresa valeu, que eles estão falando que vai valer, a gente está falando de uma empresa valer em torno de 60 bilhões de dólares. Dentro de ali de um universo de 5 a 7 anos. Eu ia ter um equityzinho pequeno. Eu falei assim, cara, eu acho que eu ganho mais nas minhas empresas, sabe? Se eu botar a energia que eu tô fazendo, eu vou ganhar mais nas outras. E não viro escravo do negócio, porque ali eu ia trabalhar demais. Imagina. Eu falei, não acho que não tô nessa vibe ainda. Você só tem empresa hoje de tecnologia ou tem algum outro negócio? O que você investe? Cara, tenho basicamente tecnologia, 100% tecnologia. Tecnologia tem robô. Tem uma coisa que eu sou sócio que é do meu pai, que é de óleo de lavanda. Óleo de lavanda? Esse é a única coisa da fora, essência. Ele planta lavanda mesmo, a gente tem terra que planta lavanda, e só que essa lavanda tem uma diferença. Ele embutiu na terra pequenas caixinhas de som, alto-falantes, ligadas no sistema de som. Então ele toca música clássica ou música barroca para lavanda. Que da hora. E aí o nível de campo dela, por causa da música, aumenta. E cara, vende chama Monte Shasta lavanda. Cara, vende pra caramba. Sério, um negócio assim. E aí vende o quê? Tem loja que vende? Online, distribui? tudo online. Tudo online, cara. Negócio surreal. E a parte online você que toca? Não, esse que toca é meu filho. Ah, teu filho. Meu filho que toca essa parte do e-commerce deles e tal, e funciona bem pra caramba. Que legal. Então, mas fora isso, eu só tenho. Não tenho mais nada que seja de outra coisa. E como é que você consegue gerenciar tudo? Família, empresa, esporte? Você é um cara que gosta de velejar? Gosto. Já marcou um rolê mais longo aí ou não? Não, mas tô querendo. Pô, aí era pra gente ir lá em Orlando ano passado. Exatamente. Não deu pra ir, mas eu quero ter essa experiência. Vamos lá, quando você quiser, tendo vento. Tendo vento. Porque a única coisa eu dependo do vento. Apesar do meu veleiro ter um bom motor, a gente pode ir lá e passear, mas ter um motor é um barco normal. O gostoso é você inclinar naquele vento ali. Eu sou velejador já há uns 6, 7 anos, mas sou mirim ainda, tô sempre aprendendo. Eu acho o seguinte, o segredo da vida, e eu demorei para aprender isso, e por causa dos meus problemas com a minha primeira empresa de
obviamente que eu era muito louco ali na empresa, dedicação absurda, eu tive que buscar a produtividade como uma saída. E daí que vem a metodologia tríade, os meus livros e tudo mais. Então eu aprendi que equilíbrio puro não existe. Né? Você nunca vai ter assim, se eu tenho 10 horas, eu vou dedicar 2 para isso, 2 para isso, 2 para isso. Não existe esse. Isso é uma ilusão. O equilíbrio é você entender o seguinte: o que te faz feliz nesse momento? Que reseta o seu estresse, que faz com que você esteja com a tua mente focada, com você se sentindo feliz e menos desgastado. Então, por exemplo, tem dias, às vezes, que eu falo assim, caramba, eu quero trabalhar 5 horas focado nisso. 5 horas, depois eu vou sair, vou velejar, por exemplo. E tem dias que às vezes vai exigir 8, 9, 10 horas de trabalho. Mas que no outro dia eu compenso com alguma coisa. Então a gente não está falando sobre o volume de horas hoje. A gente está falando sobre a intensidade de vida que você tem, que é muito diferente. E eu aprendi que hobbies, e eu falo de hobbies já há alguns anos, é uma das coisas mais importantes que você pode ter. Eu comecei a velejar porque eu não tinha um hobby. Sério? Foi aí que você começou? Porque eu estava começando um estudo sobre hobbies, tal, eu vi, cara, o efeito do hobby no cérebro é absurdo, né? E eu falei, putz, eu preciso ter um hobby, não tenho hobby, meu Deus. Eu jogo tênis há muito tempo, mas isso não é mais um hobby. Eu leio muito, mas isso também não é mais um hobby. E eu falei, cara, preciso de um hobby. Aí, um belo dia, fui num barco de um amigo passar o ano novo, e aí eu vi um outro amigo de um empresário que veio num veleiro. Eu olhei aquilo e falei, cara, o que é isso? Um barco de pesca? Tem uns negócios? Ele, não, isso é um veleiro. Ele assim, você é nerd, você ia adorar isso aqui. Aí eu falei, por quê? Eu entrei lá, ele começou a me explicar, eu falei, cara, adorei isso aqui. Isso foi dia 1º de janeiro. Dia 6 de janeiro eu voltei para os Estados Unidos, e aí eu me matriculei num curso de vela. E eu nunca vou esquecer desse dia, porque eu entrei naquele veleiro, cara, eu passei tão mal, de enjoo, de vomitar. E o instrutor falando, era um instrutor velhinho, em vez dele lá fora mostrar os esquemas da vela, ficou lá embaixo, no balancinho, falando, ó, isto aqui é isso, cara, eu fiquei verde, cara. Olha. E mesmo assim, curtiu a parada? Eu curti a noite no hotel, eu falei o seguinte pra minha ex-mulher, falei, olha, ela assim, aí, você gostou? Não entendi nada. Eu falei assim, olha, foi muita informação, porque o nome tudo em inglês e difícil. Falei assim, ó, não sei se eu gostei, mas eu acho que eu quero tentar de novo amanhã. E assim foi. E aí eu adorei, cara, aquilo. Eu falei pro meu cérebro, olha, para de vomitar, porque eu gostei dessa história. Então se adapta com esse balanço aí. E hoje eu vomito raramente, assim, tem que estar um mar muito desvirado para eu fazer alguma E ainda coisa. assim você vai. Que Eu massa. adoro aquilo. Você falou sobre equilíbrio. Eu mudei minha visão com relação a isso na aviação, porque eu entendo que o equilíbrio torna-se algo rígido. Para ter o equilíbrio, eu preciso ser muito rígido. E a gente na aviação, pelo menos no helicóptero, a gente usa, no avião também, no avião aéreo, balanceamento das pás. O balanceamento, a pá não pode ser rígida. Se ela for rígida, ela quebra. Então ela precisa ser flexível e precisa ter um passo de balanceamento ali, enquanto uma está com mais pressão, a outra está com menos. A que está na frente, ela vai receber mais pressão do que está de trás, para poder fazer o voo contínuo. Então na vida precisa desse balanceamento. Pô, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, eu tenho que estar 7 horas em casa, eu não posso... Não, caramba, tem dia que você vai até às 10 da noite de compromisso. Mas no outro dia você pode compensar. Final de semana eu vou ficar com a família, no outro eu vou precisar viajar. Desde que não seja um padrão, né? Eu não gosto de padrão. Eu sou um cara assim, fora de rotina. Perfeito. Mas, por exemplo, hoje eu passei o dia inteiro com a minha família. Legal. Com a minha esposa de manhã e com o meu filho à tarde. E agora eu vim pra cá. Amanhã é pauleira aqui na empresa. Amanhã eu vou ter que ficar aqui. Mas isso não é um padrão. Então eu preciso balancear as coisas. Eu vejo muitos empresários falando assim, quando eu ganhar dinheiro eu paro. Não, quando assim? eu ficar rico eu paro. Muita gente fala isso, né? E aí o cara ficar rico não para, porque a gente nunca vai parar, de certa forma. E é uma pretensão você achar isso. O Edson Bueno, que era o fundador da Mil, vendeu a Mil por bilhões de reais. Nem lembro quanto foi a transação. E logo depois ele já quis empreender de novo. Adrenalina, aquele negócio de sentir vivo. Então, assim, quantos caras bilionários de verdade que a gente conhece, não de internet, mas bilionários de verdade que estão empreendendo por aí, que estão criando negócio, que estão fazendo coisa acontecer. Então não é a quantidade de dinheiro, é a quantidade de desafio que você tem. Só que nesse processo, será que ele não perdeu a vida dele? Muitas pessoas estão numa jornada tão frenética para ganhar dinheiro que eles vão perder saúde, paz, relacionamentos, casamentos, amigos, filhos no processo. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é, até onde isso vale a pena, sabe? Quantas pessoas que se você chegar lá no fim da vida, no último dia de vida, quando você tá lá na UTI, sabe, dando teu último suspiro, e você perguntar o que você ia querer ter feito mais na vida?
as pessoas com certeza iam mudar o tempo dedicado ao seu trabalho. Um pouquinho menos, sabe? Para focar em outras coisas. Eu reflito muito sobre isso. Meu pai sempre me levou junto com ele para fazer negócio, né? A gente tinha loja de carros, eu cresci até os 12 anos dentro da loja de carro, com 5 anos ele me levava para todo lugar, me ensinando sobre negócio, empresa e tal. E hoje ele desacelerou, mas ele não para, ele não consegue parar. Mas eu vi que muito tempo, né, da vida dele, ele se estressou demais, ele trabalhou pra caramba, ele nunca deixou a família, ele sempre mesmo quando eu era pequeno, 10, 12 anos de idade, ele me pediu opinião sobre uma decisão que ele ia tomar no negócio. Mesmo que ele não tomasse aquilo que eu falasse, né, mas ele perguntava. E hoje eu reflito muito isso, até que ponto vale o que eu estou fazendo com relação a minha esposa e meu filho? Se a minha esposa e meu filho não estão junto comigo, principalmente ela, né, que a gente toma decisão junto, num projeto, eu não entro nesse projeto. Eu saí do Mato Grosso, 2021, mudei aqui para Alphaville, porque ela estava junto comigo. Legal. Nesse processo. Senão não estaria aqui. Então, a gente tem combinado, ó, essa fase aqui agora eu vou precisar botar mais energia. Então você vai ter que segurar as pontas aqui, porque talvez eu vou ficar sei lá, esse mês inteiro eu vou ficar mais ausente. Mas é porque eu tô plantando, daqui a pouco a gente vai ter mais tranquilidade. Então, eu acho que tem que ter isso e tem que ter, dentro da sua família, tem que estar todo mundo muito bem alinhado. Acho que esse é um ponto interessante, né? Porque eu errei muito nisso ao longo da minha vida. Eu acho que eu sempre estava na vibe de ajudar as pessoas quando eu estava com a Tríade, ou de fazer mais um projeto. Eu sempre estava querendo alguma coisa a mais, sabe? E nem era dinheiro, né? Se parar pra ver, cara, eu tenho dinheiro desde os 16 anos de idade. Entendeu? Eu nunca. Nunca te faltou? Nunca me faltou, entendeu? Eu já podia ter aposentado com 20 e poucos anos, entendeu? Eu já tinha dinheiro para essa vida inteira. Sim. Mas nunca foi o dinheiro. Eu nunca fui um cara de. Você me conhece, sabe? Eu não tenho Ferrari. Eu não tenho essa vaidade. Eu não tenho essa vaidade, entendeu? Realmente eu sou um cara que a minha visão é outra, sabe? Eu gosto de outras coisas que não tem nada a ver com mostrar para os outros que eu conquistei. E o pessoal assim, não, mas se você tiver o seu Rolex, você olhar para ele e falar assim, eu cheguei lá. Cara, eu já sei que eu cheguei sem precisar olhar pro Rolex, sabe? O meu Rolex fica na caixinha lá. E eu não preciso daquilo. Mas beleza, os caras querem mostrar. Ok. Agora, o meu ponto de vista com relação a isso é difícil quando a gente tá no meio do game a gente saber que às vezes a gente tá enfrentando o chefão errado. Às vezes a gente tá no meio do game e a gente fala assim, caramba, eu preciso botar um pouco mais de energia, comer os cogumelinhos para ter mais energia para brigar com o chefão. E às vezes a única forma de você passar daquela fase é você cair num buraquinho e sair da fase para ir para outra coisa, sem lutar com o chefão. E as pessoas estão em lutas inglórias, sabe? Elas estão em lutas que são difíceis delas entenderem por que elas estão lutando. Então acho que a gente tem que sempre perguntar o seguinte, será que está valendo a pena de verdade? E a melhor forma de você entender isso é descobrir, será que eu estou tendo resultados com equilíbrio? Porque se eu só estou tendo equilíbrio, não estou tendo resultados, você está frustrado. Se você está tendo resultados, não está tendo equilíbrio, isso vai te cobrar, essa conta vai chegar. Se você não está tendo nenhum dos dois, você vai estar frustrado. Então você precisa das duas coisas simultâneas, sabe? Claro que um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas equilíbrio e resultado tem que ser a variável que se define isso. E eu muitas vezes na minha vida foi difícil de avaliar isso, sabe? Então eu mudei muito nos últimos anos. A partir do momento que eu comecei a criar um hobby, hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa diferente do que eu era 2, 3 anos atrás. Acho que a gente evolui muito. Eu não era um cara, por exemplo, que gostava muito de viajar. É mesmo? Só mais trabalho, focado no trabalho. Tem trabalho. Era às vezes que eu gostava de ficar em casa, no meu canto. Eu sou um cara muito caseiro, então eu gostava de ficar no meu canto, ficar lendo lá, tal. Quanto menos humanos eu tivesse ao meu redor, melhor. Menos gente então, em casa. Você não é um cara de receber gente em casa. Não, até recebia, tal, mas sei lá. Entendeu? Melhor não. Cara, se evitar. Eu tenho até o sogro do meu filho. Teve um caso engraçado. Ele é lá de Sinop. Ah, é de lá? De lá. É, fazendeiro e tal, não sei o quê. Que legal. E aí um dia ele foi lá beber um vinho comigo, lá em casa. E aí ele conta essa história pra todo mundo, porque ele foi lá beber um vinho. Beleza, bebemos um vinho lá. Cara, deu 1 hora. Ele bebeu o vinho, falou um monte de coisa que tinha pra falar. Eu não tinha mais assunto com ele. Ele falou assim, vamos abrir outra garrafa de vinho. Eu falei assim, não, Celso, tá louco? Já deu 1 hora, cara. A gente já tomou um vinho, já falamos de tudo, não tem mais o que falar. Cara, preciso fazer outras coisas, obrigado. E você dispensou ele? Dispensei ele. Cara, ele conta isso pra todo mundo assim, o cara foi lá, tomei um vinho e me dispensou. Ele vazou da sua casa. Ele vazou, ele conta isso pra todo mundo. Cara, eu sou objetivo, e não tinha mais o que falar com ele ali. Ele não era seu sogro, né? Do seu filho. Senão ele ia fazer a filha dele
Saí fora. Pô, se fosse meu sogro, nem beber, eu ia beber. Já falei com ele tantas vezes que nem precisava. Mas brincadeiras à parte, eu sempre fui muito assim, sabe? Objetivo, direto. Gosto de pessoas, obviamente. Tenho um carinho, empatia pelas pessoas, mas eu falo, cara, por que eu vou tomar duas garrafas de vinho aqui e fazer 2 horas de conversa à toa? Então, se eu posso, sei lá, relaxar, meditar, ler, fazer qualquer outra coisa mais útil. É perfil, cara. Meu perfil. Mas hoje eu sou um cara que eu tô aprendendo um pouquinho mais a curtir isso, sabe? Viajar um pouco mais, a velejar mais. Eu tenho velejado, né? Agora não que eu tô aqui no Brasil, mas quando eu tô lá em casa, pô, eu tento sempre velejar. Eu só não velejo quando o vento não deixa. Mas então toda sexta-feira é um dia bom para velejar, por causa de trânsito, tá? Então eu vou geralmente velejar na sexta, sábados e domingos. São os dias que eu gosto de velejar. Eu curto voar. Então, esse é o seu hobby. Voar. Curto jogar squash. Já jogou squash ou não? Não. Já joguei de brincadeira, mas Squash não... eu curto Legal. e eu curto voar. Então nunca velejei, mas voar é da hora. O princípio é o mesmo de voar. O princípio de Bernoulli, o vento mais ou menos pressão para formar a vela, a vela forma uma asa de avião e beleza. E eu curto essa parada de dominar o negócio ali, sabe, a aeronave, e principalmente o helicóptero. Eu gosto muito. Eu piloto helicóptero e avião, mas eu gosto muito mais de helicóptero. Pela versatilidade, olhar para aquele negócio e pensar, caraca, bicho, como é que o cara teve a ideia de começar isso aqui? O primeiro esboço foi o Da Vinci que fez. E falar para chegar nesse ponto, isso aqui, aguentar toda essa estrutura pancada que tem, é muito massa. Que top. E eu trago muita coisa da aviação para a gestão da empresa. Sim. Principalmente questão de indicadores, de processo, de acompanhar de checklist. Porque na aviação a gente precisa seguir muito isso. Né? A gente está ali tomando risco o tempo todo. E aí eu começo a trazer para o dia a dia dos negócios, né? Double check, cara, não, eu já vi, não, vai de novo, double check, cheque em cima de cheque. Ah, não, já tá feito, já foi lá verificar? Imagina eu entrar dentro de uma aeronave, já foi abastecido, e eu não me certificar se foi abastecido ou não. Meu Deus, tu é chato, hein? Cara, tem que Imagina o seu time. Tem que ser, cara, tem que certificar, porque, poxa, tem coisa que deixa passar, não, porque já fiz uma vez, fiz duas, e foi, não, cara, tem que ver. Processo, né? Tem que estar do mesmo jeito, da mesma forma. E muitos empresários, eles pecam nisso. Aí acaba delargando ao invés de delegar. E quando eu falo de delegar, eu falo, quando você for delegar, você tem que treinar, aí você delega, aí você acompanha. Porque quando você não acompanha, essa última parte é uma das mais importantes, você delargou. E aí você acha que a pessoa fez, ela não fez. Você acha que ela tá fazendo do jeito que você passou para ela no processo, ela já inventou o próprio jeito dela. Aí ela sai e entra outro. E assim, quando a empresa cresce, é difícil a gente olhar para todas as áreas, né? Vira e mexe, por exemplo, às vezes eu entro no suporte das minhas startups, como tecnologia, e faço uma pergunta para ver o quê? Se na ponta estão respondendo rápido, significa que as coisas estão andando relativamente melhor. E nem dá para garantir isso. Agora, eu acho que a gente tem que ser um eterno inconformado, não sei você, mas por mim, eu tenho vergonha de todas as minhas empresas. O tempo todo eu tenho que olhar assim, porque não vai conseguir ser 100%. Exato. Nunca vai conseguir. Exato. Nem as maiores, com mais tecnologia. Não, esquece. Não tem como. Não existe. Trata-se de gente, onde tem gente tem problema. Eu tenho amigos que trabalham no Facebook, no Google, Microsoft, e, cara, às vezes me contam coisas lá que é tão amador nessas empresas, que você fala, gente, eu tô até bem, sabe? Então, assim, dá um alívio. Dá um alívio, que você fala, pô, se lá eles fazem desse jeito, você fala, meu, tem empresa aí que gerencia coisa numa planilha de Excel, velho. É uma empresa de trilhões aí de valuation. Então, assim, quando você olha pra isso, você fala, pô, até que não tô mal, sabe? Eu fui em uma das fábricas da Coca, que é a maior do mundo, que é aqui em Jundiaí. E lá eu vi isso. Falei, caramba, cara, a maior do mundo em termos de produtividade foi aqui em Jundiaí. Aí eu fui lá e falei, caramba, né? Centenária, né? Vale um monte, conhecido no mundo inteiro. Até eles têm problema básico. Eu olhei e falei, isso aqui acontece aqui dentro, então nós estamos tudo bem, tá tudo certo. Não dá pra gente, sabe? E, gente, sempre aquilo, né? As pessoas cansam às vezes. Então é o nosso papel de, às vezes, ajudar a pessoa até ir para uma outra posição, onde ela possa estar melhor, ou até ir para uma nova oportunidade. Eu, como o grupo hoje é grande, eu tenho muitas empresas diferentes, às vezes é um cara que é bom, mas ele tá mal naquela empresa. Então, às vezes, dá para alocar ele em outro lugar. Então, essa coisa aqui é interessante. Eu tenho vários caras que eu tirei de uma empresa, botei em outra, sabe? Então, vai performando em outras funções. O cara vai performando em outras funções. Então, eu sei o caráter do cara, a índole, sei que o cara é bom, então chega um momento que ele acaba ali se acertando dentro de alguma posição. Boa. Não tem jeito. E é o que eu falo. Eu tenho vergonha em todas as minhas empresas. O que significa que sempre vai ter coisa para melhorar.
Às vezes eu reclamo do produto, às vezes eu reclamo do suporte, às vezes eu reclamo do meu tempo de execução, às vezes eu reclamo dos indicadores que não estão do jeito que eu gostaria. Então, assim, mesmo eu que tenho bagagem de tantos anos fazendo, né, e obviamente a gente vai enfrentar dificuldades por mais vezes que eu tenha feito aquilo, é isso que eu quero dizer, né? Eu já fiz trocentas vezes a mesma coisa. Vamos implementar os nossos indicadores nessa empresa. Cara, já fiz isso tantas vezes. Aí quando você vai implementar, demora um ano para sair Sempre tem aquele. uma dificuldade. Sempre tem uma dificuldade diferente. Eu falo, gente. Eu faço uma atividade com quem participa da minha imersão aqui do MXV, e é onde ele avalia cada área da empresa dele de 0 a 10. Quando o cara põe 10, eu falo, amigão, Tem uma coisa errada. toma cuidado com o seu 10. Nunca pode passar de 9, cara. Porque se você chegar no 10, quer dizer que você tá na zona de conforto, você acha que tá tudo top. Exatamente. Não, eu tô sempre ali no 5, no 6, porque tem muita coisa pra melhorar. Chega no 7, no 8 no máximo. Lá tem coisa pra melhorar. Agora, se eu olhar pro meu negócio e falar, não, eu já faço tudo isso. Já é bom, meu atendimento é bom, meu cliente gosta de mim. Você vai entrar na zona de conforto, você se acomoda e você não vai buscar melhorias. Falando nisso, vamos pro nosso momento merchan aqui agora. O patrocinador desse podcast é a Imersão MXL, o treinamento aqui de empresário para empresário, 3 dias comigo aqui em Alphaville, nossa sede, onde a gente ensina sobre gestão, liderança, criar processos, organizar a sua empresa, para que você consiga sair da operação e pensar mais no estratégico do seu negócio, e o seu time vai tocando a sua empresa de uma forma mais padronizada. Isso facilita com que você consiga crescer o seu negócio. A gente ensina aqui em 3 dias, com prática, com metodologia, com ferramenta, para você levar e fazer com que o seu time comece a trabalhar e a sua empresa de uma forma mais organizada para que você consiga multiplicar seus resultados. Fique atento aqui, em algum lugar aqui desse vídeo aqui, desse podcast, vai ter um link para você acessar a próxima imersão MXE e estar com a gente aqui 3 dias. Inclusive, você também está convidado, quando estiver aqui no Brasil, para você fazer uma palhinha aqui para quem estiver assistindo o MXE. Perfeito, eu quero participar um dia também. Vamos, é bom demais, cara. Por quê? Eu trabalho muito essa questão da mentalidade do dono, principalmente, a forma como ele enxerga o negócio dele, a forma como ele enxerga as pessoas que estão na equipe dele, que eu acho que isso é de muito valor. Sim. Porque liderança não é... Tá aqui, ó. Liderança não é cargo, é posicionamento. Sim. Tem muita gente que tá no cargo de líder, mas não tem um posicionamento de líder. O líder que forma a cultura da empresa começa por ele, né? Depois vai ramificando. Então, se a mentalidade dele é uma mentalidade escassa, uma mentalidade não tem ninguém que faz como eu faço, ele não vai deixar, não vai delegar. Exatamente. E vai contratar pessoas que aceitam isso e que vão manter esse padrão. E aí ele vai sentar em cima com a zona dele e vai ficar sobrecarregado. Quer dizer o seguinte, tem como a empresa funcionar sem depender da presença do dono, 100%. Sim. Você faz o negócio funcionar, você acaba sendo um conselheiro do negócio, você traz outras pessoas que são melhores que você para tocar aquela empresa, e não necessariamente você precisa ser o primeiro a chegar, o último a sair. Exato. Eu ouvi muitas vezes que você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, que é o olho do dono que engorda o gado, que ninguém vai fazer melhor do que você tem que estar lá. Isso não é uma verdade, Christian. Você acabou de falar, você tem 20 empresas, você não está dentro das suas empresas o tempo todo. Você é estratégico, você vai lá, ajusta, mas não precisa estar. Isso é possível com processo, gestão eficiente e gente treinada lá dentro e acompanhar os indicadores. Eu acredito tanto nisso, né? Que na minha cabeça são 5 etapas para a empresa ser eficiente, né? Quando eu vou pensar em criar uma startup, eu penso o seguinte, 5 coisas. Primeiro, eu falo assim, da ideia a empresa sair 100 dias. E até ela começar a ter o primeiro resultado 6 meses. No máximo ali a gente conseguir já break-even. E quando eu falo esses números, as pessoas falam, não é possível. Nos últimos 5 anos, todas as empresas que eu abri, a gente fez o projeto em até 120, 140 dias no máximo, já desesperado que eu queria em 100. E no primeiro ano a gente conseguiu break-even ou retornar o investimento. Então, assim, eu tenho acertado a mão nesses últimos anos, o que não significa que eu vou acertar sempre. Mas para acertar a mão, o que eu tenho feito? Primeiro, estratégia. Para mim, estratégia é mais importante que tudo. Se eu sei o que a empresa vai, onde ela vai, como ela vai, isso ajuda a estipular todo o restante. Essa estratégia eu defino, os metas e os indicadores estão ligados. Vai anotando você que está assistindo aí. Estratégia, meta. A estratégia ligada com metas e indicadores. Eu sei o que eu vou fazer, tenho as minhas metas e meus indicadores. Depois, eu preciso ter, para fazer isso acontecer, processos. Porque eu preciso organizar como aquelas coisas vão acontecer. Terceiro, eu preciso ter sistemas. Eu sou de tecnologia. Então eu preciso pegar esses processos, indicadores, tudo isso e botar em sistemas para que a gente tenha organização. Um sistema de gestão de tarefas, um sistema de CRM, um sistema de gestão financeira, um sistema de indicadores, sistemas. Depois, eu preciso ter rituais. Esses rituais vão pegar os processos, os sistemas e tudo mais, e a gente vai olhar. Por exemplo, eu, quinta-feira, o meu ritual é fazer o quê? O que eu chamo de FUP Day, follow-up.
Então, um dia que eu pego de uma empresa específica, ou de duas, e eu faço meia hora, one-on-one com um líder meu. Pergunto como é que tá, o que você fez, o que andou, o que não andou, para fazer com eles. Então, ou seja, 1 a 1 entre o grupo. E faço uma geral de liderança, às vezes a cada 2 meses com o time. Boa. Quando a empresa já está melhorzinha. Às vezes você tem que fazer semanal, depois você estica um pouco mais. Eu sou meio anti-reunião. Não anti-reunião, sou a favor de dieta de reunião. Então, ó, eu tenho que ter estratégia, indicadores e metas, tenho que ter processos, tenho que ter sistemas e tenho que ter rituais para esses itens. E por último, pessoas. E quando eu falo isso, que pessoas é o menos importante da empresa, o pessoal quer morrer, quer me matar. Ah, não, porque você gosta de robô. Por que pessoas têm que ser a última coisa da empresa? Porque se você não tem metas, indicadores e estratégia, processos, sistemas e rituais, você bota pessoas, um monte de pessoas vão fazer o quê? Vão se perder. Fica perdido. Exato. Elas vão ter boa vontade, e um monte de gente com boa vontade, às vezes não faz ninguém sair do lugar. É um monte de gente remando para cada direção e o barco rodando ao redor do nada. Então, agora, quando eu tenho tudo isso e eu coloco pessoas, a gente faz com que pessoas normais façam um trabalho excepcional, um trabalho brilhante. E achar pessoas normais no mercado é mais fácil do que achar gente excepcional. Então, ou seja, esse é o meu playbook, né, o que a gente chama. Para Então, começar o negócio. para começar o negócio, eu vou pensar nesse negócio e a partir dali a gente desenvolve. Quando você fala 100 dias de projeto, é pensando na estratégia, como vai ser. Executar. Aí depois desses 100 dias começa... Esse é o MVP. Tá, 100 faz dias. o MVP em 100 dias. Como eu sou de tecnologia, né, então a gente tem que pegar e falar assim, pô, eu vou lançar o MVP em 100 dias. Uhum. Então a ideia é 100, 120 e tal, enfim. Mas eu preciso tentar pelo menos alguma coisa em 100 dias. A ideia, a estratégia é um pouquinho antes. Então, às vezes eu elaboro pensando naquilo, um tempinho e tal, depois a gente faz e aí lançamos no mercado. Tá? E aí é o seguinte, esse é como você faz hoje, você já tem bagagem, tem estrutura, tem grana para investir no negócio. Mas é aquele cara que começou intrinsecamente, que, cara, quero empreender, montei o meu negocinho, eu tenho que organizar isso tudo antes? Claro que tem. Vamos pensar o cara que vai montar, sei lá, uma bodeguinha, uma mercearia, Se eu fosse botar hoje uma empresa uma casinha de pão de queijo e de café, vai perguntar, qual que vai ser meu diferencial? O que eu vou fazer de diferente para atrair clientes? Como que eu vou fazer minha margem ser uns 40%? Então eu vou pensar em que? Estratégia. Aí eu falei, beleza, já que eu sei isso, então eu quero nesse primeiro ano faturar tanto. Ter a minha meta. Para isso, eu preciso saber o seguinte, eu tenho que ter tantos clientes por dia, tal, não sei o quê, tenho meus indicadores. Beleza. Aí eu vou pensar o seguinte, tá, como que eu vou fazer o pão de queijo? Qual que é a receita? Como que ela vai ser feita para fazer do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo gosto? Como que eu vou fechar o meu caixa diariamente? Processos. Depois, vou botar um sisteminha. Como que é o meu sisteminha para o caixa ali, para fazer as vendas? Depois, ritual. Beleza, então o caixa eu vou fechar como? Primeiro eu vou armazenar os produtos assim, depois vou armazenar assado. Vou fazer esse modelo. Toda sexta-feira eu vou ver o que venceu para tirar da prateleira tal. Rituais. Organizar datas para fazer as coisas. E aí eu chamo as pessoas para, olha, você vai ser o cara que vai cuidar do café, você vai cuidar do pão de queijo, tá aqui o que você vai fazer. E já entrega o mapa pro cara. Acabou. Ou seja, em 5 etapas eu tenho uma empresa de café, uma lojinha de café funcionando de um jeito mais eficiente, com pouco do meu tempo dedicado para isso na supervisão, porque eu já tenho isso meio que alinhavado. Uhum. Aí as pessoas novas entram, definem esses processos, as coisas começam a fluir. E para aquela empresa, aquele cara que já tem empresa, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos, que nunca fez nada disso. Ele anota na folhinha do caderno ou às vezes ele tem um Excel para ajustar isso. Não tem processo definido, porque processo existe dentro de uma empresa, só não está definido. Ele não sabe nada de indicadores, ele não planeja nada. Tá chegando agora dezembro, pro ano que vem, nem sabe o que vai faturar, vamos ver o que vai dar. Ele sabe que tem dinheiro na conta, mas ele não sabe qual que é a margem de lucro dele. O que esse cara tem que fazer? Contratar você. Vai vir fazer Pronto, MXE. boa. Vem para o MXE aqui. A próxima edição é dia 29, 30 e 31 de janeiro. Exato. Esse cara precisa saber que existe isso e como usar isso. Exatamente. Porque existem muitas empresas. O cara tem 15 anos de empresa. Tem gente que eu conheço, Christian, que fatura 200, 300 milhões de reais. Uma empresa relativamente, né? Uma empresa lá com 500 funcionários. E ele não sabe quanto que ele tem de lucro. Ele sabe que tem dinheiro lá na conta, mas está transacionando. Teve uma oportunidade que me chamaram para ser CEO de um grupo aqui no Brasil. Eles faturam quase 600 milhões de reais, um grupo familiar. E aí fui falar com o fundador, é o pai, e tem 2 filhos, né? E ele queria uma gestão profissional, colocar um CEO lá e tal. Era até uma coisa que a gente ia fazer pela tria e tal. Não, mas ele queria um CEO. Ele falou, não, quero você em tempo integral aqui. Eu falei, cara, não dá. Mas eles não sabiam direito nem a margem de lucro deles, sabia? Tem muitas assim. Cara, empresa gigante, sei lá, quantos mil funcionários os caras tinham e um negócio muito amador em vários aspectos, sabe?
e os filhos batendo cabeça, e não tinha estratégia, e reclamando que, olha, o mercado tá complicado, nossa margem diminuiu, mas diminuiu quanto? Ah, não sei, quase metade. Quase. Eu falei, às vezes é porque na primeira reunião eles não queriam falar, mas eles sabiam mesmo. Então, assim, ou você chama um cara que tem essa consciência que eu tenho, que você tem, para ajudar a empresa a sair do lugar, ou essa empresa vai ficar naquele patamar, sabe? Ou vai cair mais. Vai cair. Porque já aconteceu de gente, né, eu quero um CEO para resolver os problemas aqui. Antes de colocar um CEO, às vezes o cara vai entrar na empresa e ficar mais perdido que segue em tiroteio sozinho, ele não dá conta de resolver. Precisa de gente, precisa de time. E aí você, enquanto dono do negócio, quer botar o CEO, você vai travar o CEO. Porque sua cabeça ainda tá fechada naquilo, que você é o dono do negócio, você que sabe. Primeiro organiza a casa, e aí traz esse cara que é o CEO, porque você já vai ter mais visão do seu negócio, do que tá certo e que não tá, e vai saber acompanhar o que acompanhar desse cara. E outra coisa, o mais interessante é, sempre não vai estar bom. Se você for tocar uma empresa minha, você fala assim, Christian, isso tá ruim, tudo vai estar ruim. Se eu vier tocar a sua empresa, eu vou dizer, está ruim, está ruim, está ruim. Tem jeito, porque é o nosso jeito. É tipo um programador. Quando eu pego o código de outro, eu falo, nossa, que código horroroso. Mas o código funciona, tá bonito e o cara acha lindo. Então, assim, não tem o certo e o errado. Tem o que funciona, dá resultado, você não tem prejuízo, você cresce. Excelente. E sempre você vai achar no do outro um monte de defeito. Sem dúvida. É mais fácil ver também no do outro. Nossa, muito mais, muito mais. E eu gosto de trazer gente para dentro do meu negócio. A gente faz esse serviço, a gente dá consultoria para as empresas, mas eu gosto de trazer gente de fora para olhar o meu negócio, porque tem coisa que eu não vejo. Exato. O dia a dia é pesado ali, você tá ali acostumado a fazer de um jeito, você não vê. Tem que trazer gente. Quanto tempo nós já estamos aqui, time? Já deu tempo? Eita. Irmão, antes da gente finalizar, o que você pode passar para a galera que está assistindo aqui? Deixa uma mensagem final aqui. Se o Christian não existe, hoje fosse o último dia do Christian aqui, o que você pode deixar para quem está assistindo? Leia o Tríade do Tempo. Boa, eu recomendo. Que é o meu legado. Eu acho que o Tríade você vai aprender muito sobre um pouco da minha cabeça de produtividade. Vai te ajudar a tocar mais negócios ou você ter mais equilíbrio na sua vida. De um cara que não tinha e que aprendeu na marra a fazer isso acontecer. Segunda coisa, invista nos sonhos dos seus filhos, nos seus próprios sonhos, dos seus amigos, dos seus funcionários. Porque a vida é muito curta pra gente não viver os nossos sonhos, sabe? E terceiro, se divirta mais, curta mais, sabe? Aproveite mais. Porque você com certeza vai reclamar disso quando você estiver lá no último dia da sua vida. Vai ser sempre pouco. Vendo seus filhos já crescidos, curta o processo. Exato. Recomendo o Tríade do Tempo, eu já li esse livro, falei, 2019, depois da palestra do Christian, eu comecei a fazer vídeo no YouTube e hoje eu tô aqui falando com vocês. Então foi um incentivo, foi lá que eu comecei, falei, cara, eu tenho que começar. Eu tenho que priorizar aquilo que vai me levar para o meu objetivo lá na frente. Exato. Então eu aprendi muito com o livro, apliquei muita coisa de verdade, cara. E esse livro eu tenho uma biblioteca, chama Eloteca, lá do Cowork, chama Eloworking, e tá lá disponível para todos os clientes pegarem os livros e ler os livros. Então, o seu livro é um desses que está lá. Muito obrigado mais uma vez. Você. Tamo junto. Vou lá para Orlando pra gente velejar. Exatamente. Quero velejar. E você que está assistindo aqui, coloca aí no Instagram, @euFelipeSintra, @Grupo MXE, @Christian Tríade. Christian Tríade. Coloca lá, segue o Christian, você que não segue, acompanha lá os conteúdos dele também. Obrigado pela sua audiência. Esse podcast é um podcast de empresário para empresário. Quem faz acontecer, quem construiu empresa aqui no Brasil, quem construiu fora também, mas é quem faz a economia girar. É quem tem pele em risco. Então aprenda com quem está jogando o jogo para você aprender o que tem que ser feito e aquilo também que você pode evitar no seu negócio. Te vejo no próximo episódio. Até mais, comandantes.